Olá pessoal, boa tarde, tudo bem, né? Graças a Deus, né? Tá tudo em paz. Vencemos mais uma semana, estamos começando uma outra semana. Graças a Deus, né? A gente pode agradecer a Deus por isso. E dando continuidade aos nossos conteúdos, né? Como eu disse para vocês na aula passada, do módulo 4, né? A gente está começando os nossos conteúdos do módulo 4, certo? Gente, ultimamente, na nossa última aula, a gente estudou sobre predicado verbal, né? Eu até comentei com vocês que esse conteúdo no livro de vocês, ele vem depois de a gente já ter falado sobre predicação verbal, que diz respeito à questão da transitividade. Não foi assim que a gente comentou? Olha, porque quando eu falo de verbo intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto, a gente lembra do verbo significativo, quer dizer, daquele verbo que exprime a ação. Esse verbo, ele é o núcleo, quer dizer, é a palavra principal do predicado verbal. Então, quando a gente fala nessas três palavrinhas, intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto, a gente está se referindo ao predicado verbal, né? E só que o livro de vocês, o conteúdo veio por último, né? Predicado verbal, a gente já tendo falado, aprendido tudo isso. Lembrando que esse conteúdo a gente vai revisar um pouquinho na nossa 7ª avaliação, tá? Dúvidas, se você tiver, tire lá no privado, né? Se você aprendeu, parabéns, né? Como eu disse, não tem dificuldade nenhuma de a gente aprender o conteúdo, a gente simplesmente tem que prestar atenção na questão, o que é, né? Por exemplo, estudo matemática, eu estudo o que? Matemática, né? Com relação ao transitivo indireto, preciso de você, preciso de quem? De você. O transitivo direto, ele não precisa de preposição para ligar o verbo ao seu complemento. Já o transitivo indireto, ele precisa de uma preposição. Aí a gente já tinha estudado anteriormente as preposições, né? Que é de, para, com, em, pelo, pela, por, né? Com. Aí você lembra dessas preposições que elas vão servir para ligar o complemento do verbo, o verbo ao seu complemento. Tá bom? Agora, a gente está se deparando aqui com um predicado nominal. Ele já é diferente. Olha, pela palavra nominal, né? A gente vai se referir aqui a um nome, tá bom? O predicado verbal, ele vai ter como núcleo um verbo. Já esse predicado nominal, o núcleo dessa oração, vai ser um predicativo do sujeito, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que significa isso, né? O predicado verbal, o núcleo dele é um verbo de ação significativo. E o predicado nominal, ele vai ocorrer quando nessa oração, né? O núcleo dela vai ser um predicativo do sujeito. Um predicativo do sujeito. Gente, predicativo do sujeito, ele é discriminado dentro da oração por um adjetivo. Ele pode vir representado por um numeral, certo? Uma locução adjetiva e mais um pronome, certo? Tá bom? Mas de antemão eu quero dizer para vocês que o predicativo do sujeito, ele está relacionado diretamente a um adjetivo. O que é um predicativo? O que é o predicativo? A gente já estudou isso aí anteriormente. O predicativo é uma qualidade que é dada ao sujeito. Quando a gente viu isso aí, eu até disse para vocês, olha, alguém já ouviu dizer assim, que fulano é cheio de predicativos, quer dizer, a pessoa é cheia de qualidade, cheia de características. Então, esse predicativo do sujeito é uma característica que é dada ao sujeito, certo? E ocorre quando é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Verbo de ligação.
A gente aqui está só revisando, ó. Lá a gente já viu também esse conteúdo, verbo de ligação. Por quê? Porque o predicativo, ele só é ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Então vejamos, ó. Vejamos. Ó, o predicado nominal, vejam só, predicado nominal é igual a um sujeito mais verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Essa fórmula aqui, ela é simples, olha. Predicado nominal, eu tenho um sujeito mais um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Antes da gente ver o exemplo, eu vou lembrar para vocês quais são os verbos de ligação. Ó, verbos de ligação. Quais são eles? Olha, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se e andar, dependendo do contexto. Ó, se você não quiser ir lá no módulo 2, procurar saber quais são os verbos de ligação, tá aqui a dica para você, tá? Depois você assiste o vídeo de novo, né, minha aula de novo, e vai ver quais são esses verbos. Olha, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se e andar. Esse andar aqui, como eu disse, depende do contexto. Como assim? Se eu digo assim, ó, Persília anda rápido. Persília anda rápido. Esse andar aqui não vai ser verbo de ligação, vai ser um verbo de ação. Agora, se eu digo, Persília anda preocupada. Persília anda preocupada com o resultado dos meninos. Esse andar preocupado já é um estado, é como eu estou me sentindo. Entendeu? Então, esse andar aqui, ó, é no caso de estado, condição do ser humano. Tá? Então, tá aqui os verbos de ligação. Então, se você tem um sujeito mais um verbo desse aqui, ligado a um predicativo do sujeito, que esse predicativo, como eu disse, né? Ó, ele pode ser um adjetivo, pode ser um numeral, que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Érica é feliz. Érica está feliz. Érica parece feliz. Olha, o que a gente tem aqui? A gente tem um sujeito, né, que é a Érica, é um sujeito, mais um verbo de ligação, ó, que é o verbo ser, o verbo estar e o verbo parecer. Aqui, ó, Érica é, Érica está, Érica parece. E feliz é a qualidade, olha, qualidade ou característica que é dada ao sujeito. Olha só, predicativo, ó, isso aqui que a gente chama de predicativo. Predicativo do sujeito, tá vendo? Ó, o predicativo do sujeito é a qualidade ou a característica que é dada ao sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado, olha, eu tenho aqui um predicado nominal, certo? Como é simples, olha, um sujeito, mais um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Quer dizer, você lembra da qualidade. Eu quero falar sobre alguém, eu quero falar de alguém. Então, eu quero dar uma característica para ela, né? Uma qualidade. Aqui a gente tem uma qualidade, é feliz, é uma virtude que a pessoa tem. Agora vamos a uma característica. Um exemplo de uma característica para vocês verem. Ó. Isaac é
alto e legal. Pronto, Isaac é alto e legal. Eu tenho aqui um sujeito, que é o Isaac. Olha só o verbo de ligação. Aí eu tenho uma característica e eu tenho uma qualidade. Viu? Ó, eu dei um exemplo para vocês aí com uma característica e qualidade. Certo? Ó, Isaac é alto e legal. É alto e legal constitui o predicado nominal. Alto e legal são predicativos do sujeito, certo? Então, o predicado nominal ocorre quando existe isso aqui. Viu? Quando existe isso aqui. O verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo, quer dizer, a sua característica ou a sua qualidade. Ok? Vejamos. Outro exemplo. Olha, o predicado nominal, ele pode estar ligado a um pronome substantivo, né? Ó, vou dar um exemplo aqui. Os brasileiros somos nós. Olha só, uma frase bem comum. Os brasileiros somos nós. Nós temos aqui um sujeito, que é os brasileiros. Temos um verbo de ligação. E esse pronome aqui, olha, ó, aqui é um pronome, né? Esse pronome aqui é o predicativo do sujeito. Gente, olha, o predicativo do sujeito, ele pode ser representado, como eu disse, ó, por um adjetivo, por um numeral, por um pronome substantivo, por uma locução adjetiva, viu? Então, olha, no caso nós aqui, nós, tá dando ideia de quê? De um grupo, de uma unidade. Quer dizer, nós formamos o Brasil. Então, os brasileiros somos nós. Não é outra nação, não é outro povo. Somos nós. Então, esse pronome aqui, nós, ele é o predicativo do sujeito, que está ligado por um verbo de ligação ao sujeito. Certo? Então, gente, olha, simples assim. Simples assim. O predicado verbal, ele vai estar ligado, ele vai ter como núcleo um verbo significativo, que é um de ação, e o predicado nominal, o núcleo dele é um nome. Que nome é esse? É um adjetivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome substantivo, uma locução adjetiva, certo? Então aqui, olha, e é ligado por um verbo de ligação. É fácil. O problema aí está onde? É só eu focar. Eu focar em quê? Predicado nominal. Tem um nome ali? Tem. Tem um verbo de ligação? Tem. E você também reaprender. Vá buscar lá no módulo 2 ou assiste, como eu disse, o vídeo de novo, para você ter esses verbos de ligação em mente. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, né? Andar, parecer. Quando eu digo assim, ó, o livro de vocês lá, ó. O livro permanece novo. O livro permanece novo, olha. A gente tem aqui um sujeito, a gente tem um verbo de ligação e a gente tem um predicativo do sujeito aqui, que é um adjetivo, tá? A classe mais comum que a gente tem mais contato com o predicativo do sujeito é o adjetivo, ok? Então, ó, não esqueça
de estudar, dar uma pincelada lá nos verbos transitivos, intransitivos e nos transitivos diretos, indiretos, no bitransitivo, que é quando ocorrem as duas coisas, para a gente poder fazer uma prova legal, tá? Qualquer dúvida é só tirar comigo no privado, ok? Povo inteligente, até a próxima.